escreveu: "A vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer." E talvez seja exatamente disso que muitos de nós estamos doentes, de uma existência adormecida, de desejos que nunca ousamos encarnar, de partes inteiras de nossa alma que sufocamos para manter as aparências. Você sente isso, não sente? Aquela ansiedade estranha que aparece mesmo quando tudo está bem. Aquela sensação de que algo grande está por vir, mas você ainda está preso em um corpo que teme o salto. Essa inquietação não é apenas sua, é a convocação da realidade à sua própria reconstrução. Este vídeo não é um manual de autoajuda, é um espelho cruel. É um mergulho nu em perguntas que você evitou a vida inteira, porque todos nós queremos que a realidade mude, mas poucos têm coragem de mudar quem são. Hoje, vamos atravessar juntos essa fronteira invisível. Você vai descobrir como o universo testa sua coerência, não com palavras, mas com silêncio. Como ele desmonta sua zona de conforto, não por vingança, mas por amor. E como, nas ruínas da sua velha versão, ele planta as sementes do que você veio aqui para ser. Mas aviso desde já, o caminho não é leve. Ele começa quando você para de pedir sinais. E começa a agir como se já tivesse recebido todos. E quando isso acontecer, você não vai mais pedir mudanças. Você será a mudança. E o universo não terá outra escolha senão responder. Está pronto? Você acorda um dia e algo está errado, não fora de você, mas dentro. As coisas ainda estão no lugar, o teto ainda cobre a casa, os compromissos seguem marcados, as redes sociais continuam sorrindo, mas há uma rachadura imperceptível no seu olhar, um leve deslocamento entre o que você mostra e o que você sente. É o começo do fim, mas não o fim que destrói, o fim que revela. Talvez você tenha perdido alguém, talvez tenha perdido a si mesmo, talvez só tenha perdido o brilho ao acordar. O universo tem esse jeito peculiar de mudar tudo. Ele não começa com milagres, mas com colapsos. Antes de nos entregar aquilo que desejamos, ele quer saber: quem somos quando tudo desmorona? Carl Jung escreveu certa vez: somente aquele que é capaz de enfrentar o inferno dos seus próprios demônios poderá atingir o céu da sua própria alma. E é nesse momento de ruína silenciosa, quando até respirar parece um esforço filosófico, que os demônios sentam ao nosso lado, não para nos assombrar, mas para nos interrogar. Eles perguntam: você está preparado para deixar morrer o que você construiu apenas para se sentir aceito? Veja, não é que o universo queira te machucar, mas ele sabe que transformação sem perda é só decoração existencial, e então ele começa a arrancar com dedos invisíveis tudo aquilo que não é essencial, a amizade que era muleta, o emprego que era algema, o relacionamento que servia como anestesia. E você, preso entre o desespero e a lucidez, pensa que está sendo punido. Mas e se for o contrário? E se esse colapso for uma forma secreta de proteção? Uma reconfiguração do seu espaço interno para que algo maior possa habitar ali? A maioria das pessoas clama por mudanças. Poucas estão dispostas a morrer para que elas aconteçam. Sim, morrer. Não fisicamente, mas morrer nas suas verdades antigas, nos seus vícios emocionais, nos seus hábitos de sobrevivência. Porque há uma diferença colossal entre querer mudar e estar disponível para ser outro. Imagine que a vida é uma casa, você mora nela há anos, conhece cada cômodo, cada goteira, cada trinca no azulejo. Mas um dia, uma parte sua começa a querer uma vista diferente. Você não sabe o que é, mas sabe que não é mais ali. Só que não dá para construir um novo lar enquanto você insiste em manter os escombros do anterior embaixo do tapete. A transformação começa quando você aceita que o antigo já não serve, mesmo que o novo ainda não tenha nome. É um salto no escuro, uma travessia entre o conforto e o vazio. E aqui poucos têm coragem de continuar. Há um detalhe cruel nesse processo. O universo não avisa quando vai começar. Ele apenas desarruma. Mas, se você observar com olhos mais atentos, verá que o caos é um convite, não para lutar, mas para ceder. Ceder o ego, ceder o controle, ceder a versão de si mesmo que está cansada de fingir. E então, algo mágico e ao mesmo tempo brutal começa a acontecer. Você para de resistir, e ao parar de resistir,
Algo dentro de você começa a reconfigurar as peças. Não é milagre, é biografia sendo reescrita na carne. Talvez você esteja nesse ponto agora, com tudo quieto por fora, mas devastado por dentro, sem saber se está sendo esquecido ou gestado, se está ruindo ou nascendo. E eu te digo, com a voz de quem já atravessou esse lugar, você está em transição. É como estar no útero da própria alma, escuro, solitário, sem direção, mas absolutamente vivo. A realidade não muda porque você pede. Ela muda quando você se torna alguém que não pode mais sustentar o velho mundo. E isso, meu caro, começa assim, com o mundo desmoronando aos poucos, para que você, enfim, possa nascer inteiro. Você já reparou como, nos momentos mais decisivos da vida, surge uma voz dentro da sua cabeça dizendo: cuidado, e se não der certo? Ela não grita, ela sussurra, e por isso muitas vezes soa como sabedoria. Mas e se for apenas medo disfarçado de prudência? O ego é um excelente disfarce. Ele se veste de lógica, de autoproteção, até de autoestima. Mas no fundo, ele é um zelador neurótico da zona de conforto. Esse lugar onde você não cresce, mas também não sangra. E por isso você fica estagnado, amarrado, satisfeito com migalhas emocionais porque teme a fome que virá ao abandonar o banquete falso. Jung dizia: o ego é um sistema complexo de identidade que foi necessário para a sobrevivência, mas que, em certo ponto, torna-se o principal obstáculo à individuação. Ou seja, aquilo que um dia te protegeu agora te aprisiona, como um escudo que, de tão pesado, virou cárcere. Veja, o ego não é seu inimigo por natureza. Ele é um mecanismo, um código de defesa que você construiu quando o mundo era grande demais, os traumas profundos demais e o amor condicional demais. Só que o tempo passou e você cresceu, mas o ego ainda está operando no modo alerta total, e toda vez que algo novo se aproxima, um amor real, uma oportunidade, uma nova versão de si, ele levanta os muros, não por maldade, mas porque ele não sabe mais quem você é sem o medo que o formou. Essa é a parte mais dolorosa, perceber que você não está sendo impedido por forças externas, mas por um sabotador interno com o seu rosto. Você quer mudar, mas ele sussurra: vamos esperar um pouco mais. Você ainda não está pronto. E se der errado? E sem perceber, você passa anos num limbo psicológico, onde tudo é rascunho e nada se torna vida. E sabe o mais perverso? O ego não teme o fracasso, ele teme a transformação, porque mudar significa deixar morrer a narrativa que você contou para justificar suas escolhas, seus medos, suas dores, e ninguém quer admitir que passou anos defendendo uma mentira. Então o ego cria estratégias, ele te faz procrastinar, te vicia em busca de respostas externas, te mantém ocupado com performances, planos, metas, tudo para evitar o silêncio. Porque no silêncio, a alma fala, e quando ela fala, o ego treme. Mas há uma saída, e ela começa com um gesto tão simples quanto radical: a renúncia. Renunciar à necessidade de estar certo, renunciar à máscara de invulnerabilidade, renunciar ao controle sobre como você será percebido. Porque veja, o ego quer aplausos, a alma quer coerência, e enquanto você estiver vivendo para agradar, para proteger, para controlar, estará sobrevivendo, não vivendo. Há algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. Transformar-se exige uma espécie de luto. Você precisa enterrar aquela versão sua que sabia sobreviver tão bem. A que era forte, mas estava sempre cansada. A que sorria em público, mas morria sozinha à noite. E esse luto é necessário, porque, como Jung afirmava, o encontro com o self exige o confronto com a sombra. Ou seja, você terá que encarar todas as partes que o ego lutou para esconder. Você vai sentir medo, vai querer voltar para o conforto, vai racionalizar tudo, mas se tiver coragem de seguir, algo mágico acontece. O ego perde força, não porque ele é destruído, mas porque você para de alimentá-lo com mentira. E aí surge o vazio, mas não aquele que apavora, é um vazio fértil, o silêncio depois da tempestade, o espaço limpo onde algo novo pode finalmente nascer. E nesse instante você entende: o ego sempre quis te proteger da dor,
mas ao fazer isso, te impediu de viver a verdade. Agora cabe a você escolher: seguir fingindo que está no controle, ou abrir mão da armadura e descobrir que, no fundo, você nunca precisou dela. Porque o universo não examina sua aparência, ele escuta sua frequência, e enquanto sua vibração estiver presa ao ego, ele saberá: você ainda não está pronto para segurar a vida que diz desejar. A dor tem uma voz, mas ela não fala a linguagem que você aprendeu a entender. Ela não grita, ela sussurra em sintomas que você ignora, em silêncios que você apressa, em repetições que você racionaliza como coincidência. Mas não é. Nunca é. Dor é uma carta escrita à mão pela sua alma. Uma carta que você reluta em abrir porque já sabe intuitivamente que ao lê-la não será mais o mesmo. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. E o destino, muitas vezes, não é um caminho glorioso traçado por uma força mística. É só uma sequência de alertas ignorados, de sinais mal interpretados, de dores que você se recusou a decifrar, até que elas se tornem impossíveis de suportar. Mas aqui está o segredo que poucos aceitam. A dor não é castigo, é linguagem. É o modo que a vida encontrou para conversar com a parte mais surda de você. Pense na última vez que algo te feriu profundamente. Não estou falando da dor superficial, rápida, que um elogio ou um chocolate resolvem. Estou falando daquelas feridas que abrem um vácuo dentro do peito. Aquelas que te fazem questionar a própria identidade. Você lembra? Pois é. Não foi só uma tragédia, foi um espelho. A dor sempre aponta para um ponto cego. Um lugar onde você ainda se esconde. Ela não vem para destruir, ela vem para mostrar. Mas veja, a maioria de nós foi treinada para fugir dela. Vivemos anestesiados, correndo de desconfortos como se fossem ameaças existenciais. Mas e se for justamente o desconforto o primeiro indício de que algo dentro de você está despertando? É fácil querer paz. Difícil é aceitar que, muitas vezes, a paz só chega depois do terremoto, depois de encarar os medos que você deixou crescer em silêncio, depois de parar de chamar padrões destrutivos de jeito de ser. A dor é o idioma que o universo fala quando você se recusa a escutar sua intuição. Ela aparece como aquele relacionamento que sempre termina do mesmo jeito, como aquele trabalho que te consome, mas do qual você não se afasta, como aquela ansiedade crônica que ninguém explica. E o que tudo isso tem em comum? Você. A dor te aponta, te entrega, te obriga a ver que talvez o que mais te fere seja exatamente o que você não quer soltar. E aqui entramos numa das revelações mais brutais do processo. A dor não está só no que te machuca, mas também no que você insiste em manter. Ela vive na insistência em querer entender tudo antes de agir, na obsessão por controle disfarçada de responsabilidade, na recusa em perdoar não por nobreza, mas por orgulho. Você pode até tentar se esconder atrás da lógica, dizer que a vida é assim mesmo, que tudo passa, mas a dor sabe, e ela volta. Sempre. Até que você olhe para ela como quem olha nos olhos de um mestre e pergunte: o que você quer me ensinar? Nesse momento, algo começa a mudar. Você para de lutar contra a dor e começa a conversar com ela. E ela responde, não com palavras, mas com insights, com pequenas epifanias no meio de uma crise, com aquela frase que te atravessa em um livro esquecido, com aquele choro repentino no meio da noite. E aí você entende, a dor não te quebrou, ela te desfez, para que você se reescrevesse mais verdadeiro, mais inteiro, mais você. Jung disse que a alma sofre até que aprenda a escutar. Então talvez não seja sobre curar a dor imediatamente, mas sobre escutá-la com presença, porque ela só grita quando você insiste em ignorar o sussurro. A dor é o portal. Você atravessa ou continua andando em círculos, e do outro lado não há promessa de felicidade, mas há algo melhor, verdade. Existe uma parte de você que você nunca mostra, nem para os outros, nem para si mesmo. Ela mora por trás dos sorrisos automáticos,
dos discursos ensaiados, das certezas que você repete como quem tenta se convencer. É a sua sombra, e ela está cansada de ser ignorada. Carl Jung nos deixou um aviso sombrio. Até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase é uma sentença. Ela diz com todas as letras que, enquanto você não tiver coragem de encarar o que esconde, seus vícios emocionais, sua necessidade de controle, seu orgulho ferido, continuará preso a ciclos que você finge não entender. A sombra não é o lado ruim de você, ela é o lado reprimido. Tudo aquilo que você silenciou para ser aceito, tudo que você engoliu para não ser rejeitado, tudo que você aprendeu a esconder porque o mundo disse que era feio demais, fraco demais, intenso demais. E com o tempo, você mesmo acreditou, criou uma persona, essa máscara polida, controlada, socialmente aceitável, e passou a vida investindo nela, cultivando-a como um jardim artificial, enquanto a floresta densa da sua verdade apodrecia por dentro. Mas chega uma hora em que a máscara começa a pesar. Você já sentiu isso, não sentiu? Uma sensação estranha de não caber mais em si. Como se cada sorriso exigisse um esforço hercúleo. Como se cada pequeno elogio já não fizesse mais sentido. É a sombra, querendo espaço, querendo ser ouvida, querendo existir. Só que ninguém te ensinou como lidar com ela. Você aprendeu a performar felicidade, a fazer piada da dor, a se distrair com metas, com telas, com narrativas, tudo para não ter que sentar no escuro e encarar o que está ali esperando. O medo do abandono, a raiva dos pais, o desprezo por si mesmo, o ciúme inconfessável, o desejo por poder, a vergonha ancestral. E aqui está a parte mais difícil. Encarar a sombra não é bonito, não dá likes, não vira post motivacional. É sujo, é desconfortável, é solitário, mas é também libertador, porque aos poucos você percebe que a sombra não veio para te destruir. Ela veio para te lembrar de quem você é além das máscaras. Ela te diz, com brutal honestidade, você é muito mais do que tentou parecer. Ela não quer palco, ela quer integração. E o que é integrar? É permitir que todas as partes de você existam. É parar de fingir que é só luz. É aceitar que, às vezes, você deseja o mal, quer o controle, sente inveja, julga os outros, e que tudo isso faz parte da sua humanidade. E sabe o que acontece quando você para de lutar contra isso? Você se torna perigoso, no melhor sentido da palavra, porque deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável. Você não vive mais pela aprovação dos outros. Você vive em alinhamento com a sua verdade, mesmo que ela assuste. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso é revolução, não é um ritual esotérico, é um ato cotidiano de brutal honestidade. É admitir que você não sabe quem é e ter coragem de descobrir, sem manual, sem máscara, sem pressa. A sombra é a ponte entre o que você vive e o que você pode viver. E atravessá-la é escolher não mais reagir à vida com as velhas dores, mas responder a ela com uma nova consciência. A verdadeira transformação começa quando você para de fugir da escuridão dentro de si e entende, enfim, que é ali que mora a sua liberdade. Chega um ponto em que mudar já não é uma escolha estética. Não é sobre melhorar sua rotina, otimizar seus hábitos ou repetir mantras em frente ao espelho. É sobre se tornar irreconhecível até para si mesmo. É sobre atravessar o espelho das versões anteriores e encarar, nu, a essência que sempre esteve ali, à espera de coragem. A maioria das pessoas quer transformação, mas não entende seu verdadeiro preço. Acham que mudar é como trocar de roupa. Mas a mudança real é mais parecida com arrancar a pele, é visceral, é radical. É você decidindo deixar morrer não apenas o que te dói, mas também o que já foi confortável. Carl Jung dizia, aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E aceitar aqui não é resignação, é entrega ativa. É parar de lutar com a realidade e começar a vibrar na frequência da verdade. Sim, verdade tem frequência. E o universo não escuta suas palavras. Ele responde à sua vibração.
Você pode dizer que quer amor, paz, propósito, mas se suas ações, seus silêncios e seus pensamentos ainda emanam medo, controle e auto-engano, é isso que a realidade vai espelhar de volta. A nova realidade não se constrói com desejos, ela se manifesta com coerência. Você não precisa gritar ao universo o que quer, precisa se tornar alguém que não saberia mais viver sem isso. E esse é o ponto mais profundo. O novo mundo começa dentro. Você não alcança uma nova realidade, você encarna uma nova identidade. E ela nasce quando você escolhe, no íntimo, não repetir os mesmos gestos automáticos. Quando você se vê no mesmo ciclo de sempre e pela primeira vez, responde diferente. Não por impulso, mas por presença. Isso é revolução. Silenciosa, consistente, invisível aos olhos dos outros, mas devastadora para as estruturas internas que sustentavam a sua mentira. E então, um dia você percebe, você já não se reconhece mais. Sua risada é diferente, sua forma de andar. As pessoas com quem você tolerava conviver já não cabem, não por arrogância, mas por incompatibilidade vibracional. Você deixou de ser quem precisava fingir, e finalmente se tornou alguém que pode existir sem se justificar. Nesse ponto, algo extraordinário acontece. Você para de correr atrás das coisas e começa a atraí-las, não por mágica, mas porque você agora sustenta o que antes apenas sonhava. A realidade não muda porque você quer, ela muda porque você mudou. E quando isso acontece, tudo ao redor se reconfigura. Relações se encerram naturalmente. Portas que pareciam seladas se abrem com leveza. Coincidências se tornam respostas. Mas veja, isso só acontece quando você para de negociar sua verdade. Quando você se torna inegociável, quando mesmo diante da dúvida, da solidão e do silêncio, você permanece coerente. E não porque quer provar algo, mas porque não sabe mais ser de outro jeito. Você agora vibra diferente. E o universo, que sempre foi um espelho, responde. Esse é o nascimento da nova realidade, não um evento externo, mas uma consequência inevitável de uma nova frequência interna. Tornar-se irreconhecível, no fim das contas, não é sobre apagar o passado, é sobre não se permitir ser reduzido a ele, é sobre honrar o que foi, sem jamais voltar a caber no que já se quebrou. E quando isso acontece, não há mais retorno. Você não vive mais para agradar, você vive para pulsar, para criar, para existir em estado de verdade, e aí, enfim, tudo muda. Porque você mudou primeiro. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. Talvez nem saiba exatamente por quê, mas algo dentro de você decidiu continuar, mesmo quando parte de si queria escapar. E essa parte é a que está pronta. Pronta não no sentido de estar resolvida, mas no mais bonito dos sentidos, disposta a olhar com verdade. Carl Jung escreveu: a sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E o que você viveu nesse vídeo foi isso. Um despertar. Não mágico, não final, mas um estalo, como uma rachadura silenciosa no casulo da sua velha identidade.